Eu sou um morador da periferia, né? Sou escritor atualmente, estou trabalhando com escrita e com projetos sociais. Trabalho com projetos sociais há mais de 4 anos, diretamente em instituições dentro da periferia. E tento também desenvolver o meu trabalho de escrita, né, na área literária. Quando eu era criança, eu lia muito revista da Turma da Mônica, né? Então, a literatura na infância, para mim, é apenas quadrinhos, né? Mas, assim, a literatura mesmo de livros, né, assim, mais complexos, mais literários, vamos dizer assim, foi a partir dos 18 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus, eu ficava muito ocioso. E naquele tempo não tinha muito essa coisa do celular, nem todo mundo podia comprar um celular. E eu comecei a ler livros, né, a partir dos 18 anos. E eu lembro que foi a partir desse momento que eu comecei a realmente gostar de leitura, né, assim, propriamente, assim, sem parar, né, comecei a ler sem... e até hoje estou lendo, né. Gustavo é um jovem nascido da periferia do Grande Bom Jardim, que desde pequeno teve contato um pouco com as artes, né? Comecei no teatro desde 7 anos de idade, atuando naquelas peças de igreja mesmo, de Páscoa e de Natal também. E só que foi um contato muito breve. Eu nunca tive essa dimensão do que é a arte, entendeu? Eu fazia por diversão. Não tinha esse conceito de que a arte realmente transforma, né? Passo boa parte do meu dia no trabalho e quando eu chego às vezes cansado, mas o tempo que eu tenho livre, que é quando eu chego, umas 11 horas da noite, eu procuro sempre escrever alguma coisa, pesquisar, estudar alguma coisa relacionada à literatura, às artes em gerais. Atualmente, nesse contexto de pandemia, eu tenho trabalhado junto à minha tia, né? Que a minha tia mora vizinha da minha casa, então ela trabalha com reforço escolar há muito tempo. E aí, como eu fiquei desempregada e o número de alunos aumentou muito, por conta do contexto que os alunos estão fazendo aula virtual, né? E aí ela me convidou para trabalhar com ela e nesse contexto atual passo manhã e tarde inteira lá. Eu acho que eu não tenho como fugir de ser a Jessie longe da arte, né? Assim, desde a infância, antes de fazer faculdade de teatro, antes de desenvolver meus trabalhos com os grupos que eu trabalho atualmente, eu já desenvolvia trabalhos artísticos sozinha, assim, para apresentar na escola, para apresentar na rua, nos eventos de bairro. Então, acho que eu me desenvolvo muito a partir do universo da encenação, do universo teatral, do universo... Me arrisco às vezes na música, mas não muito, da poesia. Escrevo também contos, então acho que me desenvolvo muito dentro do universo da arte. E acho que para falar de mim, eu tenho que passar por esse lugar, sempre, assim. E o lugar também da arte-educação, né, de me desenvolver enquanto professora, enquanto arte-educadora, também é algo que fala muito de mim. Por conta da questão da pandemia, né, nosso dia a dia mudou drasticamente, né, porque a gente tem que estar dentro de casa e aí eu fico desenvolvendo alguns trabalhos no computador, né, pego alguns trabalhos também de podcast, poder editar, tudo dentro de casa, dentro do quarto, né? E como eu não vivo só da arte, né, de arte, eu tô ajudando meu pai com as questões da gráfica dele. Então é os momentos que eu preciso sair, mas eu não saio do carro, tá entendendo? Eu fico acompanhando ele dentro do carro. E aí eu tenho dividido, né, meu tempo trabalhando com meu pai junto com a arte, né? Então, é um jovem que mora no Pirulito, Pirambu Carlita ali. É músico, produtor musical, produtor cultural. Tem uma banda chamada Caixeiros Viajantes.
toco em outros projetos, e um desses projetos é o Filosofia Inversa, e desenvolve esse trabalho na área cultural, né? Com muita música, com muita produção de arranjos, de sonoplastia para outros tipos de linguagem, como teatro, como mágica, por exemplo. E é isso, é esse rapaz. Jeff é um artista circense, da linguagem circense, trabalha com mágica, mas não só com mágica, então é meio que um poliartista, também tem trabalhos em outras linguagens, então acróbata, na fotografia, no audiovisual também, começando a estudar música, começando a estudar robótica, então tem N trabalhos em outras linguagens também. Desde criança que eu era autodidata, porque logo cedo a minha mãe teve que viajar para questão de trabalho e eu ficava muito tempo só. Então eu tinha que desenvolver alguma atividade para passar meu tempo. E aí eu encontrei na leitura essa companhia, essa atividade para passar meu tempo. E aí eu tinha liberdade de escolher o que eu queria ler, e aí eu agia de forma autodidata. Eu escolhi o que é que eu queria ler, eu escolhi o que é que eu queria pesquisar, e foi assim que eu fui tendo contato com a literatura. Muitas histórias para contar, mas uma que me marcou muito foi uma criança que ela saiu o tempo todo da roda de leitura para repetir o lanche, né, que geralmente era bolacha com suco. Ela ia repetir na recepção várias vezes. E teve um momento que eu disse assim, meu amor, você já lanchou, não precisa você comer de novo. E ela disse, tio, mas isso aqui não é o meu lanche. Isso aqui agora é o meu almoço. Porque a minha mãe disse que não ia ter almoço de novo em casa, sabe? E isso me tocou muito, ficou repercutindo muito em mim, porque eu pensei, o que eu faço para ajudar? Eu posso dar uma cesta básica, mas às vezes uma cesta básica só dura uma semana, né? E eu sei que quem tem fome não depende de filosofia, a pessoa quer comida. Mas eu ficou repercutindo muito isso em mim, de como fazer para mudar essa realidade. Na adolescência, quando eu mudei de escola, eu tive contato primeiro com a biblioteca, então fui ter essa dimensão que é os livros paradidáticos. Então, quando eu comecei a ler, eu vi que as portas se abriram, assim, porque não é só ler, também mudar a escrita, a fala, a forma como você olha o mundo, como visualiza as coisas. Então, na adolescência que eu tive mais contato com a literatura. Aí, através da literatura também, eu pude abranger mais para o teatro também. Então, eu participava de um clube de leitores. Nesse clube de leitores, a gente escolhia um livro X e, através desse livro, a gente interpretava ele em forma de teatro, o livro. Então, tinha toda essa questão da literatura com teatro. Quando você lê um livro, você é confrontado com o modo de pensamento do autor, que não necessariamente é o seu. Não necessariamente você concorda com ele. E aí ele vai tentar te convencer durante o livro, durante a narrativa, de que ele está certo. Então, minimamente, você termina um livro com duas possibilidades de interpretação. A sua e a do autor. Isso, um livro. Se você vai lendo outros livros, você vai ampliando essa percepção. Então, eu acho que a literatura, ela deixa você poroso, ela deixa você perceptível para o mundo ao teu redor. Então, será que o que o autor disse de fato é verdade, de fato faz sentido? Eu posso encaixar no meu universo, no meu mundo, na minha realidade? Será que sim? Será que não? Estou testando, e aí estou colhendo essas informações e estou pensando a respeito. A minha relação com a literatura começou a partir da própria música, né? Quando eu ganhei o meu primeiro CD do Legião Urbana, o álbum 2, do meu pai. Não era um CD novo, né? Era um CD já parecia de segunda mão que ele tinha trazido. E eu pegava o encarte e começava a ler as letras, né, das músicas. E
eu sempre gostei de ir atrás da música e prestar atenção na letra dela, né? E aí também com as atividades na escola, com as atividades fora da escola também em relação à poesia, eu sempre gostei muito de poesia. E Pablo Neruda, né? Recentemente na pandemia eu li 3 livros do poeta Sérgio Vaz, que é um poeta marginal, como a gente chama, poeta lá de São Paulo, que tem muito nas suas poesias a linguagem, né, periférica, a nossa linguagem, né, de quem vem da periferia. E desde então eu percebo que a literatura é algo que abre, né, percepções, né. Acho que minha relação com a literatura, ela se inicia no contexto de ser filha única. Então, como eu tive uma infância que eu passei muito tempo dentro do quarto, enfim, convivendo nesse universo de ser filha única, então eu acho que eu sempre me voltei muito para os livros, né? Eu tenho muito uma memória de infância lendo, porque eu acho que era uma fuga. Então, os meus livros da escola, eu lia eles inteiros muito antes de acabar o ano. Então, acho que a literatura, ela veio como uma forma de preenchimento mesmo, assim, de tempo, de vida. Ao redor da onde eu moro, é uma comunidade bastante, digamos, perigosa. Então, todos os meus amigos de infância ou colegas que eu tive, grande maioria se foram, né? Então, o contato com a literatura transformou um pouco a minha visão de mundo. Então, eu não queria estar só ali por existir, entendeu? Eu queria mudar o meu contexto onde eu vivia. Então, a literatura me transformou no sentido de eu querer gostar de ler, de estudar, de incentivar a eu ir para a escola, entendeu? Então, assim, a literatura... Claro, eu me considero um multiartista, porque eu sou sempre curioso, estou sempre procurando informações novas, mas, na minha opinião, essas informações novas eu só consegui acessar porque no início eu tinha a literatura para me basear. Através da literatura eu vi mundos diferentes, eu viajei para lugares que eu não sabia pronunciar o nome, mas eu já tinha uma ideia de como era o lugar, porque tinha um descritivo. Nos ajuda assim a crescer, né? Como pessoas, como cidadão também, e nos ajuda a formar, né, esse senso crítico também de olhar para certas situações e ter um discernimento. Então eu comecei a ir para a escola com mais gosto, através também da questão do teatro, que envolvia o clube de leitores também, fez com que eu quisesse realmente ir para a escola. Tinha dias que eu estudava pela manhã, no caso, né? Eu passava da manhã até umas 7 horas da noite. Então, tipo, passava mais de 12 horas na escola, entendeu? Então, todo esse contato com a literatura teve uma transformação, querendo ou não, na minha vida e no meu pessoal também, entendeu? Então, hoje eu vi que, digamos que eu estou viva, querendo ou não, um pouco por conta da literatura, entendeu? Porque eu vejo pessoas da minha época, que hoje não estão mais vivas, entendeu? Escolheram caminhos errados. Então, a literatura, querendo ou não, transformou o meu estilo de vida. A literatura está presente na música, né? Por conta da letra. E aí a gente vai começar a perceber isso dependendo do estilo do artista, né? E o que ele traz nas suas canções. A gente tem canções de temáticas sociais, temáticas políticas, como canções do próprio Chico Buarque, que, por exemplo, Construção, que traz a música Construção, né? Que traz uma ótica sobre a vida de um trabalhador, né? Sobre aquela rotina, e aquela rotina não é tão saudável para o trabalhador por causa da exploração. Então, assim, a música e a literatura, elas estão conectadas, né? Então isso foi juntando essa construção e eu criei um primeiro projeto chamado Prêmio Book Brasil, que ainda está vigorando. E através desse projeto eu consegui os livros que eu precisava para doar para eles, para dar de presente. E estava fluindo esse processo, assim como ainda está. Porém, com o isolamento social, acabou que ficou meio difícil, né, esse contato presencial e essa entrega. E foi daí que surgiu inicialmente essa necessidade de como entregar esse livro a essas pessoas.
Quando eu conheci o Periferia que Lê, eu vi que era um projeto social, né, de incentivo à leitura. Então, como na minha infância eu não tive tanto esse contato com a leitura, né, com a literatura em geral, então eu vi uma oportunidade aí, por conta que na minha época eu não tinha esse contato. Então, talvez se eu tivesse esse contato mais cedo, eu teria conhecido mais, me aprofundado mais nesse contexto. Então, hoje eu vejo que através do projeto a gente pode transformar mais vidas, mais crianças e tudo mais, mudar o contexto social delas. Periferia que Lê, para mim, é um projeto de expansão, assim, de abertura e de visão de mundo, né? Eu acho que a gente vive no contexto de estigma da periferia, que a periferia é esse lugar violento, esse lugar criminoso, é esse lugar que está na antemão do estudo, da leitura. Então, acho que o Periferia que Lê vem numa forma de contradizer, de mostrar para o mundo, de mostrar para a sociedade, para as pessoas, que o lugar da periferia também é um lugar de humanos, de pessoas que se desenvolvem, de pessoas que fazem arte, de pessoas que leem. Então, acho que o Periferia que Lê, é um lugar de trazer essa visão de oportunidade. Eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se não fosse a literatura hoje. Ela influencia ainda hoje as minhas decisões, o meu trabalho em si. Eu desenvolvo a partir da literatura. E quando eu proporciono a literatura para uma outra pessoa, eu estou proporcionando essa transformação para essa pessoa. A mesma transformação que aconteceu comigo, eu estou conseguindo, de certa forma, pelo menos minimamente, causar numa outra pessoa. Então isso eu acho sensacional. Quando a gente trabalha com literatura, a gente está trabalhando com ideias. E aí, quando eu estou incentivando a pessoa a ler, eu estou dando a ela a oportunidade de aumentar o mundo dela. Então, depois de um livro, depois de ter lido aquele livro, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. É um grande desafio de levar a literatura para as periferias, que é algo que a política pública era para estar fazendo, né? De estar incentivando a periferia a ler, né? Até mesmo dentro das escolas. Então, quando o Marcos me convidou, caraca, que massa, que projeto muito bom. E a partir do momento que eu aceitei o convite, eu pensei, poxa, como é que eu posso somar com esse projeto, né? E aí eu trouxe a linguagem da música, porque literatura e música, elas são conectadas. Então, o projeto serviu de apoio para mim e para os outros participantes também, para ajudar na transformação dessas crianças, algo que a gente não tinha quando criança. Então, ele surgiu de bastante incentivo, de modo geral. Então, o projeto ele é bastante importante para mim, é bastante de cunho pessoal também para mim, por conta disso, que eu não tive esse acesso à literatura na infância. Então, transformar a vida dessas crianças, hoje em dia, é um grande diferencial, né? E para mudar a visão da sociedade também, porque se eu mudei através da literatura, acredito que elas possam mudar também. Foi daí que surgiu o Periferia que Lê. Criei o Instagram literário para se comunicar, como nós, principalmente nesses tempos, né, que nós precisamos se comunicar muito de forma virtual. Então, criei o Instagram literário para que as pessoas soubessem que a geladeira estava ali e que aqueles livros estavam ali. E daí foi se expandindo conforme as oportunidades que foram surgindo. Jornal impresso, que a gente traz poesias, crônicas de moradores da periferia. Nos SMS que a gente, né, envia poesias, textos para as pessoas. Principalmente na entrega dos informativos, a gente começa a perceber o quão é importante esse trabalho, né, dentro da periferia. Porque na entrega do informativo, a gente vê alguns relatos de pessoas que conhecem a geladeira, né, que vai na geladeira pegar livro para ler. Nas ações de Periferia que Lê, eu acho que existe esse lugar de oportunidade, de visão mesmo, de ampliar a visão para o que é a periferia, para essa compreensão de que as pessoas da periferia são humanos, sabe? São pessoas que leem, são pessoas que fazem arte, são pessoas
que se desenvolvem humanamente, né? E não são apenas esse estigma que muitas vezes a mídia traz, né? Assim, como violência, como crime. E outros relatos também nas entregas informativas de ver um moleque que tava indo pro trabalho de chinelão, bolsinha aqui. Ei, tem livro aí? A gente tem livro. Aí ele foi e pegou outro livro pra ler e, cara, isso é muito massa, velho, porque a gente tá tornando a leitura acessível para essas pessoas. Então, de certa forma, eu estou empoderando ela. Eu estou dando a ela possibilidades interpretativas para que ela possa escolher e aí até, de repente, definir quem ela é a partir daí. Né? Tem maior condição. E eu acho que até por isso que os livros são tão perigosos, porque eles têm ideias, eles fazem as pessoas pensarem. E isso não é interessante para todo mundo, né? E aí, na minha opinião, e aí já é um posicionamento mais político, é por isso que a gente não vê tanta literatura na periferia. Porque não é interessante que essas pessoas tenham essa liberdade, mas é necessário que elas tenham essa liberdade. Então, quando eu sei que é minimamente, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, mas é esse trabalho de formiguinha que junto com outros milhões de formiguinhas que vão no futuro fazer a diferença. Eu recebi alguns feedbacks, né? Eu sempre recebo através das mídias sociais feedback de pessoas que disseram que fazia muito tempo que não lia e através do projeto já chegaram a ler 3 livros do ano passado para cá. Já recebi... as pessoas parabenizam muito, as pessoas apoiam, né? Alguns moradores apoiam, inclusive às vezes, até financeiramente, com a questão da pintura das geladeiras. Algumas pessoas chegaram a doar, né, se oferecer serviços voluntários. E aí, atualmente, existem 2 geladeiras. Existe também a ação do SMS, que inclusive ainda está ativa. As pessoas podem mandar seus números para estar recebendo textos, poesias e tudo mais. Existe também o jornal impresso, né, informativo impresso, que está na sua 3ª edição. Tudo é voluntário, tudo é doação, né? Nós não temos assim um patrocínio fixo, mas a comunidade assim, do que a gente recebe de feedback, ela está recebendo bem. O objetivo central do projeto está sendo alcançado, que é trazer essa consciência, né, através dos informativos. Pouco a pouco a gente vai propagando, né, esse trabalho, e eu acredito muito assim que já esteja acontecendo, né, o que foi pensado no início. Então o projeto veio para isso, para mudar a realidade delas, para ela ter um contato com a literatura, com a leitura, entendeu? Então o projeto busca expandir nas grandes periferias de Fortaleza, mas inicialmente se iniciou no Grande Bom Jardim. E é um trabalho muito importante, que precisa ter não só na periferia aqui do Bom Jardim, né, mas também nas outras periferias da nossa cidade. E esse nome veio sim para afirmar que a periferia existe e existem pessoas que leem dentro da periferia. E vão ler mais ainda porque a gente está fazendo esse trabalho, tornando mais acessível a leitura. Por isso que veio o nome Periferia que Lê. Eu lembro do teu rosto, do teu beijo e do cheiro do teu cabelo de chocolate, do luar do mar, do teu olhar, da imensidão do céu, de tudo em toda parte. Contigo eu quero estar, caminhar, namorar e viajar pro Japão. Pela manhã tua fotografia, o teu sorriso lindo de satisfação. No frio contigo eu quero estar. No frio me abraça, por favor. Contigo eu quero sempre estar. Sentir contigo meu amor. Eu não sei se amanhã vai chover e nem sei se amanhã faz sol.
Se chover contigo, meu amor, o dia vai ser lindo. Eu não sei se amanhã vai chover e nem sei se amanhã faz sol. Se chover, vou correr brincar. Com chuva ou sol, vou jogar futebol. Parará, 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 parará. Eu quero dividir com vocês uma história que eu trago comigo há muito, muito tempo. Essa história se passa em um vilarejo bem pequenininho, um lugar bem, bem distante. Nesse vilarejo, certo dia, aconteceu uma seca que jamais tinha acontecido. Faltou água em todas as nascentes, em todos os rios. Não tinha água em lugar nenhum. Nesse pequeno vilarejo tinha uma pequena garotinha. O nome dela era Mauri. Mauri, assim como todo mundo daquela aldeia, ficou desesperada. Ela não sabia o que fazer. Mas então a mãe de Mauri chegou para ela e pediu um favor. Minha filha, eu preciso que você viaje até o vilarejo vizinho e converse com a sua avó. Ela com certeza vai saber o que fazer. E assim Mauri fez. Mauri caminhou até o próximo vilarejo, alguns quilômetros dali. No vilarejo, ela encontrou a sua avó e a sua avó escutou pacientemente toda a história. E aí ela foi pro quarto, pegou um pacote e entregou nas mãos de Mauri. Esse é um presente. Eu preciso que você leve ele diretamente para sua mãe e ele vai ser a resposta para todos os problemas da aldeia. E assim Mauri fez. Mauri levou o presente diretamente para sua mãe. Sua mãe abriu e dentro do pacote havia uma moringa. Uma moringa bem pesada. Parecia que ela estava cheia de alguma coisa. Água? Então, a mãe de Mauri levou a moringa para o centro da cidade, abriu e despejou o conteúdo que tinha dentro. Água. Muita água. E parecia que a água não tinha mais fim. E todo mundo ficou feliz, claro. E a água continuava a cair, até que a água parou. A água parou de cair. A água tinha acabado. Como poderia ser a solução de todos os problemas da aldeia se não tinha mais água? Mas nessa hora, a avó de Mauri vinha chegando na aldeia. Claro, passos mais cansados. Mas sim, ela vinha. E quando finalmente ela chegou próximo da moringa, ela explicou: essa é uma moringa mágica. A água dela nunca acaba. No entanto, nós temos que fornecer à moringa as nossas melhores lembranças, as lembranças mais felizes. Então, quais são as lembranças mais felizes? Toda a comunidade parou e ficou refletindo. Quais eram as melhores lembranças que cada um tinha? Até que uma pessoa levantou a mão. Sim, eu tenho uma lembrança muito feliz. A lembrança mais feliz que eu tenho é do nascimento da minha filha. E aí as pessoas foram começando a se lembrar das memórias felizes que elas tinham. Das memórias com os parentes, com os filhos, com os pais, com os avós. E a moringa começou a ficar mais pesada. Mais pesada, mais pesada. Até que... Bom... Até que a água voltou para a moringa. E as pessoas continuavam dizendo, mas tinha uma pessoa
que ainda não tinha dito nada. Mauri. Mauri ainda não sabia qual era a sensação mais feliz que ela tinha, qual era a memória que ela queria dividir com todo mundo. E as pessoas foram dizendo, e a água foi enchendo, e aí Mauri lembrou. Ela lembrou qual era a sensação mais feliz que ela já teve na vida. A sensação mais feliz que ela já teve foi dos primeiros pingos d'água encostando na pele dela. Essa era a sensação mais feliz que ela tinha. E agora eu pergunto, qual é a sensação mais feliz que você tem? Qual é a sensação mais feliz de todas que mantém a sua moringa cheia? Mente despida, se vista agora, se feche pra vida, que está na hora. Pare de imaginar, pare de viver, pare de sonhar, pare de ser você. Rebato e retruco. Eu sou o mundo. Eu sou ativa, sou sempre viva. Essa sua ordem é uma desordem. Por isso eu peço que se acordem. Menina teimosa, o mundo é ruim. Seja amorosa e ame a mim. Sou a depressão, a falta de identidade. E essa pressão
é da sociedade. O que eu imagino é para o mundo ver que a maldade está em você. Eu não vou parar de ser atrevida, pois quem se atreve tem a mente despida. Existem dias tão perfeitos e que comecem hoje dentro de você, e que comecem hoje dentro de você, e que comecem hoje dentro de você. Existem dias tão perfeitos, depende do olhar de quem vê. Existem dias tão perfeitos e tudo vai se encaixando, apesar da dor. Existem dias tão perfeitos, eu sei que você vai vencer. Existem dias tão perfeitos e que comecem hoje, dentro de você. O medo existe, você é maior que o medo. A dor insiste, mas você deve insistir em lutar. Sempre é mais fácil sentar à beira desse rio, mas o que você sonha está do lado de lá. Eu lembro do teu rosto e do teu beijo, do cheiro do teu cabelo de chocolate, do luar do mar, do teu olhar, da imensidão do céu, de tudo em toda parte. Contigo eu quero estar, caminhar, namorar e viajar pro Japão. Pela manhã tua fotografia, o teu sorriso lindo de satisfação.